Olá pessoal! O corpo deve estar em perfeitas condições. A exceção são aqueles restaurados às pressas após um acidente. O modelo escandinavo com resistência à corrosão é perfeitamente adequado. Embora possam ocorrer lascas de tinta no capô e nos paralamas. Com o tempo, porém, o revestimento cromado dos elementos decorativos do case torna-se opaco e desgrenhado. Mas, em geral, a carroceria e a pintura do carro em si são muito fortes. Mas o para-brisa não é muito durável, ele rapidamente lasca e é esfregado com escovas. Além disso, ao comprar um novo, você não deve gastar dinheiro em peças de marca. Você pode e até precisa conviver com um, não original, de alta qualidade. Esse vidro não é apenas mais barato, mas também muito mais durável. Além disso, as luzes e faróis dos carros costumam soar e a doença pode progredir com a idade. O tratamento consiste na substituição da borracha de vedação do farol por fita butílica do fabricante ou equivalente. À medida que a quilometragem aumenta, as fechaduras das portas com servo-acionamento falham, cuja substituição é bastante cara. Quanto aos motores, eles são geralmente confiáveis, embora apresentem alguns problemas. Inicialmente, a segunda geração do 60 foi equipada com 4 de 1,6 litros a gasolina turboalimentados emprestados da Ford, além de motores de produção própria, 5 e 6 de 2,5 litros em linha com um volume de 3,0 litros. As unidades de 4 cilindros tiveram um bom desempenho, mas revelaram-se extremamente exigentes quanto à qualidade do combustível e do óleo, e também têm muito medo de superaquecimento. O uso de gasolina substituta e lubrificante líquido afetou imediatamente a saúde dos motores, incluindo queima dos pistões e aparecimento de arranhões nos mancais de deslizamento. E um leve superaquecimento muitas vezes levava ao empenamento da cabeça do cilindro. Mas os motores originais da Volvo têm fama de serem duráveis e isentos de problemas, embora sejam caracterizados por um maior consumo de combustível e custos de manutenção mais elevados. É uma pena que na luta pelo meio ambiente tenham dado lugar a motores com menos cilindros e cilindrada mais modesta, que começaram a ser instalados no S60 a partir de 2015. Em geral, estes são Ford 4 de 1,5 litros e 2,0 litros com turboalimentação da série EcoBoost. Devemos prestar homenagem ao facto de o motor de 1,5 litros se ter tornado mais fiável que o seu antecessor com um volume de 1,6 litros é menos susceptível ao sobreaquecimento, os problemas com o mecanismo de distribuição e o sistema de variação de fase desapareceram no esquecimento. No entanto, devido ao alto grau de potência do motor, sua vida útil ainda deixa muito a desejar. É por isso que, aparentemente, os suecos retiraram o 4 de 1,5 litros com 182 cavalos de potência da linha de motores russa. Se nos 5 de 2,5 litros a turbina dura cerca de 250 mil km ou mais, nos motores reduzidos ela se desgasta depois de 150 mil. E em 100 mil km, as vedações do virabrequim podem ficar ranhosas e a válvula solenoide para regular o impulso a pressão falha. Também há dúvidas sobre os motores de 2 litros. A bomba d'água se desgasta prematuramente. Há reclamações sobre o funcionamento irregular dos motores em marcha lenta. Porém, os militares garantem que esta é a sua especificidade. É pior quando, após 100 mil km, o turboalimentador fica inutilizável. Muitas vezes há casos em que os proprietários fizeram ajustes de chips, especialmente motores de 190 cavalos, aumentando sua potência para 245 ou mais. Recomendamos evitar esses carros, ninguém sabe quanto tempo durará um motor lascado e quais problemas podem acontecer com ele no futuro. As versões diesel do S60 foram vendidas até 2013 principalmente com 5 de 2,4 litros com capacidade de 205 cavalos. A unidade é incondicionalmente confiável e, com os devidos cuidados, durará 400 mil km ou mais. Mas no mercado russo eles podem ser contados nos dedos de uma mão. Mas temos muitas modificações com uma caixa robótica PowerShift, equipada com 2 embreagens operando em banho de óleo. Esta caixa pode ser chamada de calcanhar de Aquiles do Volvo S60. Às vezes ela começa a empurrar e gaguejar após 30,000 a 50,000 km. E embora a unidade tenha sido repetidamente modernizada e os cérebros eletrónicos tenham sido atualizados, ela não se tornou visivelmente mais confiável. Portanto, a empresa decidiu remover completamente o robô do arsenal dos Volvos russos após o restyling. Além disso, junto com o PowerShift, a transmissão manual também foi abolida. Todos os anos 60 anteriores a 2013 vêm com transmissões automáticas de 6 velocidades, e as versões mais potentes possuem transmissões automáticas de 8 velocidades.
Ambas as caixas não estão sobrecarregadas de problemas e, após a modernização, a caixa de câmbio de 6 marchas tornou-se ainda mais confiável. Até o momento não houve reclamações sobre a transmissão automática de 8 bandas. Os revendedores recomendam trocar o óleo em média a cada 60 mil km. A transmissão de tração integral com embreagem Holdex também não apresenta problemas. Suas unidades devem ser lubrificadas a cada 60,000 a 80,000 km. Após uma corrida de 150 mil km, as travessas do eixo de transmissão e o rolamento da suspensão irão lembrá-lo de si mesmos. Aos 150 mil km, preste atenção às rodas motrizes. Se você sentir fortes vibrações ao acelerar ou em velocidade e ouvir um som de trituração ao partir parado com as rodas totalmente giradas, ligue imediatamente para o centro de serviço para substituir as juntas homocinéticas externas. Ao mesmo tempo, verifique o estado da granada interna. Nesta quilometragem ela geralmente está no fim de sua vida útil. Você também pode comprar uma peça não original. Há muitas ofertas no mercado, mas é melhor encontrar uma original. A experiência mostra que uma granada de marca dura muito mais tempo. A suspensão dos 60 é forte. É verdade que as peças do chassi são muito caras. Embora esses mesmos elementos de suspensão possam ser adquiridos mais baratos se você solicitar peças não originais. A cremalheira da direção pode suportar 120 mil km e ainda mais. Além disso, ele pode ser consertado, ou melhor, restaurado por apenas $300 em troca de um antigo e desgastado. Existem cada vez mais oficinas que oferecem esses serviços nas grandes cidades russas. Resumindo, podemos afirmar que um S60 usado não vai estragar o segundo dono. Para minimizar custos inesperados, recomendamos a escolha de carros pós-reestilização, nos quais a maioria das doenças infantis já foram curadas. E a melhor escolha é considerada uma modificação de 2 litros com capacidade de 190 ou 245 cavalos com um clássico, automático. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.